sou a Analice, eu sou professora adjunta de pediatria do Departamento de Pediatria da UFRJ e hoje, então, por meio do canal da Unidade Médica, que reúne justamente médicos interessados em debater justamente esses assuntos relacionados à medicina, ao exercício da nossa profissão, eu vou conversar com o professor Sidney Ferreira, professor associado do Departamento de Pediatria da UFRJ e secretário-geral da Sociedade de Pediatria Brasileira. Eu gostaria, então, de começar assim, o nosso bate-papo perguntando, então, como o professor Sidney vê justamente a pandemia e o papel das sociedades de especialidade nesse contexto. Obrigado, Analice. Prazer estar com você aqui nesse bate-papo. As sociedades de especialidade, normalmente, elas têm uma atuação muito ampla. Com a pandemia, isso se multiplicou, é claro. E pode ser que alguém ainda veja a sociedade como uma simples reunião de médicos em torno de uma sociedade pagando uma anuidade. Mas não é isso. A sociedade, uma sociedade de especialidade, eu estou falando de uma maneira geral, claro, elas têm um compromisso ético, um compromisso moral com a sociedade civil, com os seus associados, é claro, mas também com os médicos não associados, com os médicos não especialistas. Elas têm um compromisso com a ciência, um compromisso com a medicina. Então, hoje, ainda bem, os três poderes e os três níveis de governo costumam consultar as sociedades de especialidade. E as sociedades também, elas trabalham unidas, elas trocam informações, muitas vezes têm interface no assunto, então elas têm que trabalhar juntas. E elas querem ser ouvidas. Muitas vezes, um projeto de lei não ouve uma sociedade da especialidade, né, em que aquela lei vai atingir, né? Por exemplo, a pediatria, se for alguma lei que vai mexer com criança, adolescente e suas famílias, nós queremos ser ouvidos. Então, muitas vezes, nós não somos ouvidos, assim como o Ministério da Saúde. O ideal qual é? O Ministério da Saúde ouvir sempre a sociedade de cardiologia, se o assunto for a cardiologia. Então, esse é o panorama. Na pandemia, o que aconteceu? Rapidamente, nós tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer tudo online. Os eventos que nós fazemos, Congresso Brasileiro Online, imagina, nós nunca poderíamos imaginar isso. E fazemos as nossas reuniões, a nossa reciclagem, a nossa atualização médica, tudo de forma online. Mas, mesmo assim, continuamos publicando. A Sociedade de Pediatria, por exemplo, a Brasileira de Pediatria, publicou a cada ano mais de 80 artigos científicos. Isso porque as sociedades de especialidade, nós temos nossos departamentos científicos. Então, quando a Sociedade de Especialidade na pandemia, né, diz que é contra aquela nota do Ministério da Saúde, não é uma pessoa que está falando, são os departamentos científicos da sociedade que estão ali dizendo, olha, nós nos reunimos com outros departamentos, reunimos com outras sociedades e nós estamos dizendo que, cientificamente, isso não é o melhor, isso não é o correto. E aí fazemos a nossa crítica. E a crítica não é do diretor, não é do presidente, a crítica é elaborada pelo departamento científico. Então, há muita responsabilidade nisso. Quando publicamos alguma coisa sobre algum assunto, é porque isso foi estudado, isso foi revisado. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, tem 38 departamentos científicos, ela tem 22 áreas de atuação, 10 ou 12 grupos de trabalho. Então, nós trabalhamos esse assunto pandemia, esse assunto Covid, envolve muitas sociedades, envolve muitas especialidades. E, felizmente, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos unidos, que é um dos nossos compromissos, né? É a união em torno das nossas sociedades.
Eu gostaria de falar um pouco sobre a Sociedade de Pediatria, porque nós recebemos algumas críticas, 2 ou 3 críticas, num documento que nós fizemos, 2 ou 3 documentos, e eu tive a oportunidade de falar com os 3 que criticaram a sociedade e mostrar para eles que eles não conhecem a sociedade. Então, eu falo da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas eu falo também das outras sociedades, que têm o mesmo funcionamento. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu vou falar dela porque eu conheço mais, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem 27 sociedades, 26 estaduais e um no Distrito Federal. Cada uma com presidente, diretoria, eleita pelos pediatras. Elas têm o Conselho Superior, que fiscaliza cada uma delas, tem a Comissão de Sindicância, que fiscaliza, tem a Comissão de Finanças, financeira, que também fiscaliza, tem suas diretorias, suas assessorias jurídicas. A nossa também tem isso. O nosso Conselho Superior, imagine, é formado por um presidente de cada uma dessas sociedades, 27 presidentes, mais o presidente da academia, mais o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. São 29 presidentes e nós nos reunimos 2 vezes por ano para que eles aprovem, né, os nossos planejamentos, as nossas contas. E, além disso, todas as sociedades e as sociedades de pediatria regionais e a Sociedade Brasileira têm uma assembleia de médicos todo ano para aprovar nossas contas. Então, como uma sociedade que decide, e não são só os presidentes que estão nessas 2 reuniões anuais, são os seus diretores também das sociedades, como é que todos esses vão se unir para fazer uma coisa errada, né? Para colocar o documento científico que não está em consenso com a ciência? Então, não dá para fazer isso. Nós temos bastante democracia, e eu estou falando de uma sociedade, mas todas são assim, né? E aí eu vou aproveitar que já falei demais, vou perguntar à Analice, né, sobre a situação da vacina das crianças. Como é que você vê a situação da vacina das crianças, da vacina contra a Covid, na atualidade? Olha, pegando justamente, né, essa fala toda sobre as sociedades de especialidade, recentemente, a Sociedade justamente de Pneumologia e Tisiologia aqui do Rio de Janeiro, que é ligada à SBPT, né, a filial aqui do estado do Rio de Janeiro, me pediu, inclusive, para elaborar um documento pequeno, né, justamente falando sobre a vacinação contra a Covid em crianças. E eu recorri justamente a um dos documentos justamente da Sociedade Brasileira de Pediatria, um documento científico muito bom, muito denso, muito bem elaborado, e justamente mostrando, por meio de artigos científicos, que, na verdade, os efeitos adversos, né, ligados à vacina são muito pequenos, eles são ínfimos, e eles não são em nenhuma proporção comparáveis, na verdade, aos efeitos da doença. Então, a gente tem que orientar justamente os nossos pacientes, os pais dos nossos pacientes, que a gente tem que temer é a doença. E, justamente, esse documento ele traz uma informação muito importante, que é justamente de como a vacina ela, assim, tem uma grande perspectiva de vir a reduzir justamente tanto as doenças, as formas mais graves, né, da que a gente conhece, da doença, como também o que a gente chama de Covid longo, pós-Covid, então justamente são efeitos deletérios que podem vir a partir daí. Então é óbvio que as nossas crianças têm que ser vacinadas, isso já não tem, né, não tem como cientificamente negar isso de jeito nenhum. Houve até um pouco atraso, a Anvisa, né, liberou essa vacinação em dezembro, por meio de uma consulta pública que houve, e também por conta de um pouco de despreparo ainda dessa organização para as crianças serem vacinadas. Houve um atraso em relação à época do início escolar, o que foi uma pena, mas as crianças estão sendo vacinadas, nós estamos assim reforçando essa necessidade, e é muito importante até quando as próprias mães publicam fotos, e nós estamos assim bolando até campanhas mostrando, né, nós vacinamos os nossos filhos,
vocês também têm que entrar nessa luta. E, em termos assim de literatura, eu gostaria de, assim, de ressaltar 2 livros importantes, né, que foram recentemente lançados, há mais ou menos uns 3 meses. A doutora Margarete Dal Como lançou um livro, Um Tempo para Não Esquecer, justamente com uma visão da ciência nesse enfrentamento da pandemia do coronavírus. Muito interessante, realmente. E, bem recente, fresquinho, tem o livro da Mistanásia, justamente, que eu gostaria que o professor Sidney Ferreira comentasse em relação a, na verdade, uma análise de 6 anos antes da pandemia e desse primeiro ano da pandemia. Então, eu gostaria que fosse feito algum comentário sobre a Mistanásia. Obrigado, Annalise, pela citação. O livro ele aborda 6 anos de era pré-pandemia. Quer dizer, eu selecionei artigos dos últimos 6 anos que falavam com relação ao sistema de saúde. E isso aí foi assim arbitrado por mim 6 anos na pré-pandemia. E o que nós tínhamos antes da pandemia? Nós tínhamos um sistema de saúde com um financiamento ínfimo, insuficiente, um dos menores financiamentos do mundo em países que têm um sistema de saúde como o nosso. Além disso, esse ínfimo financiamento, esse dinheiro liberado, o governo, os 3 níveis de governo, eles não usaram adequadamente. Eles usaram somente, no máximo, 40% desse dinheiro liberado, que já era pouco. Então, faltou tudo, né? Vem faltando tudo. Isso vem sendo feito durante bastante tempo. Além disso, uma parte desse dinheiro ainda vai para a corrupção. Durante esse período pré-pandemia, nos últimos 10 anos, antes da pandemia, foram fechados quase 40 mil leitos de UTI, cirúrgicos, obstétricos, pediátricos, um absurdo total. Existe uma foto que, toda vez que eu vejo, eu me emociono, que são 6 ou 7 gestantes deitados no chão, numa maternidade, esperando o momento sublime que é dar à luz ao filho, né? E essa imagem dentro dos corredores dos hospitais, das emergências, nós nos acostumamos com essas imagens, infelizmente, né? Por quê? Por falta de financiamento, de organização, por falta de preparo dos gestores. Os modelos de gestão também são modelos comprovadamente ineficazes, modelos que facilitam a corrupção. E o nosso país é um dos países mais corruptos do mundo. A Transparência Internacional, o trabalho dela anual mostra isso. Então, nós temos um sistema de saúde e aí vem a pandemia, né? Então, qual é a pergunta? Nós estávamos preparados para a pandemia? Não, não estávamos preparados. Mas os Estados Unidos estavam preparados, a Holanda estava preparada, quer dizer, nenhum país estava preparado para essa pandemia, para esse vírus que é super agressivo, se multiplica rapidamente e com as suas variantes. Nós não estávamos preparados, nem eles. Só que o país que tem um sistema de saúde que funciona e que está preparado para o dia a dia da sua população, que está preparado para atender uma ou outra epidemia, um desastre ambiental, esse país se saiu melhor, obviamente, do que o nosso. Nós não estávamos preparados para a pandemia, mas também não estávamos preparados para o dia a dia da nossa população. Sem epidemia, sem desastres ambientais, só para o dia a dia da nossa população. Nós não estávamos preparados. Então, quando começou a internação, quando começou a internar em UTI, os governadores, o governo dizia, acabou, não tem mais leito no meu estado, eu vou ter que transferir para outro estado que tenha vaga, porque acabaram-se os leitos de UTI. Nunca tiveram leitos de UTI, porque simplesmente 70% dos leitos de UTI estão nas capitais. Então, 70% dos municípios não tem um leito sequer de UTI. Aqui no Rio de Janeiro, nós convivemos
décadas com uma deficiência, com déficit de leitos de UTI de 150, 100, 200 leitos diários, um déficit diário. Isso significa que metade vai morrer, né? Estão precisando de UTI, se não tem UTI, metade vai. Uma parte vai sobreviver, outra vai ficar sequelada. Então, esse é o sistema. E nós, na pandemia, trabalhamos com esse sistema, sem vagas. E aí, o que nós fizemos? Abrimos hospitais de campanha. Por que abrir hospitais de campanha? Por que não abrir os leitos dos hospitais que estão fechados? Que aí deixa um certo legado da pandemia, pelo menos alguma coisa boa da pandemia. Então, nós não estamos nos preparando para a próxima pandemia, não estamos ainda preparados para essa. Nós não temos um plano central, não tivemos e não temos até hoje um plano nacional de combate à pandemia do coronavírus. Então, nós estamos nessa situação. Estamos nos preparando para o futuro? Não. Estamos formando mais intensivistas, mais socorristas, mais cirurgiões? Não. Nós estamos seguindo o ritmo que nós já seguimos antes. Financiamento é o mesmo. Claro que agora o dinheiro que entra é esse dinheiro da emergência, é um dinheiro que não tem licitação, que até facilita o seu uso, mas facilita também a corrupção, e nós estamos seguindo nesse exato caminho, né, que é um caminho que não estamos pensando, e a próxima pandemia, que pode ser pior do que essa, né? E a formação dos nossos médicos. A vacina, que você tão bem falou, a cobertura vacinal nossa era a segunda maior do mundo em 2013, 2014, 96% de cobertura vacinal, e nós íamos chegar em 98%, íamos ser o primeiro do mundo em cobertura vacinal, e hoje nós estamos com a nossa cobertura vacinal. É o movimento antivacina, não só o movimento antivacina, é a desestruturação do sistema de saúde, é a falta de investimento, a falta de vontade política, a corrupção. Então, nós estamos nessa situação, e tudo isso que aconteceu, das mortes em casa, das mortes nos hospitais, nós classificamos como mistanásia, que é uma neologia da bioética, quer dizer morte infeliz. Mis, infeliz, thanatos, morte. É a morte infeliz. É a morte miserável, a morte evitável, a morte precoce. E nós nunca chegamos a um nível tão alto, né, de mistanásia como agora, durante a pandemia, né? Quer dizer, é um nível muito alto de desumanidade, e isso não está previsto no Código Penal, não existe isso. É um crime, mas não existe. E para mim, e eu acho que para todos nós, é um crime hediondo. Então, a mistanásia, para terminar, ela é produzida pelos 3 níveis de governo. E ela é vista com olhos míopes, quase fechados, do Legislativo e do Judiciário, que não atuam nesse sentido. Então, a mistanásia, ela está aí no dia a dia, estava já nas nossas vidas, né, no dia a dia. E ela é produzida como? Falta de investimento na saúde, tudo isso que nós já falamos, mas a condições de vida, de habitação, morando em situações de risco, não tendo o que comer, a desnutrição, a falta de alimento, a falta de educação, que a nossa educação também é péssima, né? E aquela definição ampla da saúde, que envolve tudo, envolve lazer, habitação, transporte, nós não temos nada disso. Então, a mistanásia vem e é oferecida, né, pelo governo, pelo executivo. E o legislativo e o judiciário fingem que não estão vendo. Falei muito, né? Muito, muito. Eu gostaria, assim, para finalizar, então, convidar a todos realmente que se inscrevam no canal da Unidade Médica, todos que estão interessados em debater, em conversar sobre esses assuntos ligados justamente a temas médicos importantes, relevantes, e também podem seguir no Facebook, no Instagram. Estão todos convidados a participar conosco da Unidade Médica.